Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Bíola e vamos dar início agora ao nosso estudo de reconstrução humana. Como que se constrói um co-criador consciente? Como que se forja um co-criador consciente? Como nasce um ser co-criador? De inconsciente a consciente. É uma grande satisfação ter você aqui comigo. E eu tenho certeza que esse estudo prosperará muitíssimo as nossas vidas. Essa é uma mensagem que será transmitida de coração para coração, porque a vida é transformada por aquilo que há em nosso coração, em nosso sentimento interior, e para isso eu preciso que você me escute com o seu ouvido espiritual. E por que escutar com atenção é tão importante? Se a gente quiser mudar radicalmente a nossa vida e reconstruir a nossa vida por completo. Porque conforme você for analisar a aula de hoje, você vai perceber que nós temos dois eus. Nós temos dois eus porque a gente vive em dimensões. Então nós temos um eu que vive aqui na Terra, um eu material, um eu ego, mas nós também temos um eu espiritual, um eu que vive além da matéria. Ambos são formados por princípios, partes e cada um estabelece a sua função. O seu ouvido físico, se ele não estiver conectado, ativo com o seu ouvido espiritual, você ouve, mas você não escuta. Ou seja, aquilo não cai uma ficha, aquilo não entra no teu cérebro, não muda a tua vida em nada. Como dizem, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Agora, se você ouve com seu ouvido interno, aquilo entra no teu cérebro, cai uma ficha, a tua cognição é alterada, ou seja, uma nova crença é estabelecida em seu sistema cognitivo e você consegue radicalmente e imediatamente transformar a tua vida. A Bíblia cita muitas vezes: escute com atenção. E muitos de nós, infelizmente, estamos pedindo a Deus que nos ajude, dizendo: Deus, o que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu tenho que fazer com a minha vida? Quando que, na verdade, a gente não tem que ficar perguntando de Deus, e sim parar para escutar o que Deus está falando conosco. E se a gente não está conseguindo escutar, é porque, conforme você vai perceber neste treinamento, existem dois eus, e você está desconectado daquele eu que consegue escutar a Deus. Deus está falando com você, mostrando, dizendo o que você tem que fazer. Ele faz isso pelas funções do seu espírito, ou chame de centelha se você quiser, como, por exemplo, uma função do espírito meio pelo qual Deus fala com você pela intuição. Mas se você estiver desconectado do seu verdadeiro eu, você está preso no seu ego. E aí você não consegue ouvir a Deus, porque Ele fala mediante a intuição que é proveniente de uma função espiritual e não uma função do ego. O nosso ego fala com a gente através dessas conversas internas, que são provenientes das nossas memórias, daquilo que a gente já experimentou muitas e muitas vezes. São os pensamentos oscilantes, vacilantes que ficam aí rodando dentro da nossa cabeça. Não é Deus falando conosco, é o nosso próprio cérebro programado falando continuamente conosco. Então, quando você ouve dando atenção, você está escutando com o seu verdadeiro eu. Escutando com o seu verdadeiro eu, você vai conseguir transformar a sua vida exterior, porque você está ouvindo dentro de si. Está acontecendo mudança dentro de você. Então, ao invés de ficar perguntando o que fazer de Deus, a gente tem que parar de perguntar e escutar o que é que Deus está dizendo para a gente fazer. A transformação de vida nunca vem por perguntar de Deus o que fazer, mas sempre por obedecer o que Deus está nos dizendo para fazer. Uma vez que existem leis que regem toda a vida, existem leis neste mundo físico e existem leis no mundo espiritual. Existem leis daqui do efeito e existem leis no mundo da causa. Se a gente quiser alterar a nossa vida aqui, terrena, a gente tem que entender em primeiro lugar como é que funciona a causa. Entendendo ambos, com um profundo autoconhecimento de si mesmo, a gente vai conseguir mudar radicalmente a nossa vida. Mas para isso, você tem que começar escutando.
Nada poderá ser feito se você não parar para escutar. Ou seja, você tem que manter a sua mente atenciosa, tentando entender aquilo que está sendo dito, meditando reflexivamente a respeito daquilo até que a ficha caia, até que aquilo entre no seu cérebro e você consiga cair a ficha. Então você diz: então é isso, estava diante dos meus olhos. A resposta vem com muita clareza pela intuição quando você para escutar o que Deus está dizendo. A fim de que você consiga ouvir o que Deus está falando dentro do seu coração, eu preciso que neste momento você me escute, para que, através deste trabalho, você consiga ter alguns cair de fichas que farão com que você passe a ouvir obedientemente os princípios da vida e viver pelos princípios. Uma aviso importante que eu preciso dar a respeito deste projeto é que eu vou me basear na Bíblia e alguns textos Vedas também, para falar a respeito de um assunto que só pode ser vivenciado ou experimentado para ser entendido. É uma coisa que eu preciso deixar muito claro. Qualquer coisa na sua vida, você só vai saber se é verdade se você experimentar por si mesmo. É impossível você saber se alguma coisa é verdade se você não experimentar por si mesmo. Não existe a menor possibilidade. Você pode ter todo o conhecimento intelectual do mundo, mas você jamais vai saber o que é uma coisa se você não experimentar ela. A sabedoria não é o conhecimento. Então, o primeiro passo em si a gente vai fazer a explanação, mas você precisa experimentar por si mesmo para saber se é ou não verdade. Quando o assunto é transformação humana, dado o nível de consciência do planeta, dado o avanço da ciência, dado o avanço de algumas coisas e dada a situação de cada um, existem algumas coisas que só quem passa pelo processo sabe. E essas coisas nem sempre a ciência vai conseguir falar. Porque você imagine que as coisas de Deus são coisas eternas e imutáveis. E você imagina que a ciência é um bebê comparado com Deus. Sim, já avançou muito. Mas se tratam de seres humanos tentando entender a vida, sendo que Deus é o autor e o consumador da própria vida. Então, essas coisas provenientes de Deus que a gente pode saber, sentir e perceber por uma experimentação interna, muitas delas, se você for atrás de saber na ciência se é ou não verdade, você não vai conseguir, porque você vai estar tentando encontrar intelectualmente uma resposta para coisas que só podem ser sabidas se você experimentar elas. Agora, poderá chegar um dia que a ciência vai avançar tanto que vai conseguir explicar certas coisas que você só consegue saber se você experimentar. Mas muitas coisas, quando diz respeito ao seu verdadeiro eu, quando diz respeito à sua centelha, quando diz respeito ao cosmos, quando diz respeito a Deus, se você estiver tentando ver na ciência para poder acreditar que funciona, neste caso, na atual era em que estamos, agora no início de Aquários, no início da Era da Luz, em que o ser humano está transitando de consciente para superconsciente, em que você precisa aceitar as coisas em obediência às leis, ao invés de questionar as coisas tentando usar a sua parte lógica, vai ser muito difícil. As coisas que você experimenta espiritualmente, você mesmo, consigo mesmo, você e Deus, na profundidade do seu ser, em um processo de contínuo despertar interior, essas coisas você não vai achar resposta para quase nada na ciência. Você vai encontrar muita resposta na ciência, sim, mas muitas e muitas coisas você não vai conseguir. Por exemplo, se você utilizar o processo criativo para criar determinada coisa na sua vida, aqui na terceira dimensão, esse processo entre o você pedir e o você receber, a ciência pode explicar para você. Olha, você colocou tal coisa dentro da sua mente consciente, assim que a sua mente subconsciente aceitou aquela sugestão, o universo deu um jeito de dar aquilo para você. Tudo bem. Agora pergunte da ciência como foi que essa coisa do subconsciente apareceu no seu mundo visível. Ela não vai saber. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus para nos dar determinada coisa não pode ser entendido pela razão humana. Então existem certas coisas que a gente não tem que buscar ficar entendendo. Isso faz parte do nosso intelecto. O nosso intelecto, as funções do nosso eu sensorial, as funções do nosso eu humano, elas não foram feitas para tentar questionar as coisas de Deus,
mas para aprender a criar as coisas a partir dos princípios, para que a gente possa, de modo obediente, apenas viver e criar a nossa vida aqui, entendendo que você descobre toda a verdade, o entendimento, a sabedoria e o discernimento inteiro a respeito da vida quando você desperta o seu outro eu. Tudo cai a ficha para você. Você vê a vida clara. Você pode não ter a nomenclatura que a ciência dá, mas você sabe. Dentro de você, você sabe o que é. Pode não ter um nome para aquilo, mas você diz, experimentalmente eu sei do que se trata. Aí a ciência vai dizer, olha, o nome disso é assim, 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 assado. E você diz, não sei, eu só sei que eu experimentei e eu posso dizer na prática como é que funciona isso aqui. Mesmo eu não sabendo dizer intelectualmente o que é, eu sei na prática tanto dizer como transmitir para os demais. Que é outra coisa importante. Você não pode transmitir para ninguém aquilo que você não viveu. Todo conhecimento ele só pode ser transmitido de coração para coração se você quiser que aconteça uma transformação nos outros. Qualquer coisa que você só experimentou a nível intelectual, mental, e você quer transmitir para os outros, é mente transferindo mente. Isso não altera a vida, porque o intelecto ele não tem essa capacidade. A única capacidade que o intelecto tem de nos ajudar é se a gente experimentar aquilo que está no nosso intelecto. Então aquilo faz parte do nosso interior e a gente consegue transmitir porque a gente sabe. Essa era uma ressalva que eu queria trazer para você, que quando o assunto é transformação de vida, existe uma pergunta que você tem que se fazer em primeiro lugar. Crer ou não crer? Shakespeare perguntou, ser ou não ser aquela pessoa que ele queria se tornar? Eu pergunto para você, crer ou não crer? Você vai ter que tomar uma simples decisão de, independente do que a ciência está dizendo, você despertar para o seu outro eu, entender como você funciona e como o seu eu profundo funciona, como o seu eu artificial funciona, entender como você por completo, o conjunto de você inteiro funciona e a partir disso, por um ato de obediência aos princípios, viver pelos princípios ao invés de se debater, ao invés de ficar brigando com Deus para tentar fazer Ele te dar o que você quer, você entende que tudo já foi te dado e você apenas aceita aquilo como uma graça na sua vida. A outra coisa que eu quero ressaltar aqui é que quando eu estiver falando a respeito deste projeto, eu vou utilizar a Bíblia para fazer referência, para mostrar através dos versículos, dos princípios, leis espirituais que tem na Bíblia, como que isso funciona. Só que sempre que eu estiver falando da Bíblia, você não pode confundir isso com religião. Eu vou utilizar a palavra Jesus, eu vou utilizar a palavra Cristo, eu vou utilizar vários termos que estão na Bíblia. Se você em algum momento começar a confundir isso com religião, você vai se perder do que a gente está falando aqui. Veja só uma coisa, dentro da religião utilizam Bíblias, mas a Bíblia não é um pacote da religião. A Bíblia é independente da religião. Existe a Bíblia e existem as religiões. Aí muita gente não lê a Bíblia porque pensa o seguinte, Bíblia igual igreja. Não, não funciona assim. Existe a Bíblia, dentro das igrejas utilizam as Bíblias, mas a Bíblia não é patrimônio de dentro da religião. A Bíblia é um manual que a gente utiliza, inclusive de modo muito prático, para entender o processo criativo inteiro. Aqui você entende o espírito, a alma e o corpo do ser humano, você entende como mudar a sua mente, você entende como viver a sua vida, como construir, como parar de sofrer, como eliminar o seu ego, como vencer a si mesmo, tudo que você precisa saber na sua vida está aqui. Então, confundir Bíblia com religião é um problema, porque a qualquer momento que você fizer isso, pode ser que em algum momento, lá dentro da religião, por algum motivo, você aceitou que Deus é a imagem de um ser humano. Por exemplo, Deus tem ego, Deus castiga, Deus só vai te amar se você for bonzinho. Como, por exemplo, o Papai Noel, que só te dá um presente se você for bonzinho. Então você está vivendo por determinados valores, tentando ser um gesso, né? Tentando não viver, não respirar, não ouvir mais uma música, não fazer nada, porque você está confundindo Deus, o princípio da vida, a vida, o princípio, Deus é princípio. Você está confundindo a lei da criação, da vida, com religião. E isso vai bloquear o teu processo por completo. Nunca em sua vida confunda a Bíblia com religião. E assim você poderá ler a vida como um manual. Ler e compreender.
Não apenas recusar porque alguém em algum momento disse que isso aqui foi manipulado, foi não sei o que, foi não sei o que. Tudo na sua vida comprove por si mesmo. Não aceite o que os outros disseram. Porque os outros disseram. Comprove por si mesmo. Seja aquela pessoa que diz, eu vou comprovar por mim mesmo. Tudo aquilo que diz respeito à sua vida, você tem que comprovar por si mesmo. É claro que a gente tem que ser inteligente e muitas coisas a gente nem precisa comprovar, né? Pelo dado exemplo dos outros, a gente já sabe. Coisas ruins que estão machucando a vida dos outros, você não precisa experimentar para ver se aquilo realmente vai dar errado. Pelo exemplo do outro, você já sabe que se você fizer uma coisa errada, ou seja, uma coisa ruim para a sua própria vida ou para a vida dos outros, é óbvio que você também vai ter aquele resultado ruim. Então, a primeira coisa, traga o campo do seu escutar. Tente o máximo possível prestar atenção para que você capte a mensagem e a ideia, caia ficha pelo teu ouvido não sensorial, pelo teu ouvido espiritual, pelo ouvido do teu outro eu, aquele que dá o discernimento e a sabedoria para você mudar a sua vida. Em segundo lugar, quando eu estiver falando em qualquer coisa relacionada à Bíblia, nunca confunda isso com religião, nunca. Nunca confunda a Bíblia com religião. Nós estamos falando de escrituras sagradas que servem para a gente alterar radicalmente o rumo da nossa vida, se tornar um co-criador consciente. E esse material serve para qualquer estudante de qualquer ciência espiritual. Pode ser a mecânica quântica, pode ser a física quântica, pode ser a metafísica, pode ser os estudantes de cabala, porque como está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, há um único Deus, o Pai de todos e por todos, para sempre. E também lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte, porque há um só Deus e um só mediador entre nós. Então, independente da linha que você esteja, através da sua verdade, encontrar a grande verdade universal, a verdade sagrada, que é uma só a respeito da vida, independente disso, Deus é um só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Espírito, como está escrito também lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. O que a gente precisa é acabar com a confusão desse monte de linguajar. Uma única lei sendo estudada de milhares de formas, a única coisa que tem feito é confundir a mente das pessoas. Porque a única pessoa que chega a essa verdade, a última mesmo, a verdade verdadeira, é a pessoa que despertou para o seu outro eu, e essa pessoa consegue ter um cair de fichas tão radical que de repente a vida toda é explanada na frente dela e ela consegue entender como a vida funciona, como o jogo social funciona, o que são graus de consciência, o que é mentalidade, qual é o processo da vida, por que no processo criativo você não pode mais olhar para trás como a esposa de Ló fez, por que como Jesus disse, se você põe a mão no arado você não pode mais olhar para trás, por que tem que ser como uma criança, por que tem que nascer de novo, por que na Bíblia está escrito, por exemplo, que nós temos direito a muitas e muitas e muitas promessas porque somos co-herdeiros, porque nós estamos vivendo na graça e que a gente precisa apenas receber isso, que tudo já está consumado, mas lá diz que para você receber tudo você tem que nascer de novo, não agora do seu pai e da sua mãe, mas nascer de Deus, ou seja, ter um nascimento espiritual, e esse nascimento é o que capacita você a ser filho de Deus. Porque como está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é muito claro isso aqui. Quem é filho de Deus? Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. E este é aquele que vive pelo seu Espírito. Ou seja, está conectado com a sua centelha e vive pelo seu outro eu. Vive pelo seu verdadeiro eu. Vive pelo comando do Cristo interior. Vive pelo que sabe e não pelo que sente emocionalmente, proveniente das suas emoções, que se abalam por tudo aquilo que percebe sensorialmente. Então, de fato, a Bíblia fala de uma lei que faz com que você crie a sua vida de modo consciente. Mas a Bíblia também fala que o ser consciente é aquele que é nascido do Espírito, ou seja, aquele que nasceu de novo. Aquele que despertou para o seu outro eu, para o seu verdadeiro eu. Este é chamado de filho de Deus. Você vai percorrer toda a Bíblia, não só a Bíblia cristã.
Você vai percorrer qualquer livro sagrado, qualquer manuscrito, e você não vai encontrar um único texto ou alguém neste planeta que diga que você tem capacidade de alcançar qualquer coisa pela lei da vida, pela lei da criação, pela fé, se você estiver preso no ego. Você não vai encontrar porque não existe isso. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte. Que morte? Vida morta, ou seja, matéria. Você não pode criar matéria a partir da mentalidade que foi feita para ser reflexo. Com a mentalidade da carne, você apenas vê e expressa aquilo que foi criado. É o efeito. Mentalidade da carne é morte porque é o efeito das coisas, não é a causa das coisas. Você não vai, mesmo que você percorra, você vai morrer de exaustão se você tentar. Se você tentar criar a sua vida desconectado do seu outro eu, lembra, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, no Cristo que me fortalece. O Cristo não é o seu ego, é a mente de Cristo. A mente de Cristo está no seu outro eu, na mente espiritual, está no seu ser espiritual, aquele que tem comunhão e conexão direta com a fonte de inteligência infinita. Se você tentar criar a sua vida pelo seu eu artificial, o que você vai ter é frustração, cansaço, envelhecimento, esforço. Você vai parecer que está o tempo todo carregando pedra nas suas costas, está lutando para tentar fazer as coisas acontecerem, e as coisas não estão acontecendo. Por quê? A vida para nós aqui foi feita a partir do descanso. Quem é estudante da física quântica vai ficar muito familiarizado com o que eu vou dizer agora, que é o famoso peça para depois receber. Isso também está na Bíblia. Você encontra isso no livro de Marcos 11, do 22 ao 25. O 25 é uma regrinha, né? Porque ela diz que se você disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, se você não duvidar no seu coração, ou seja, na sua parte do sentimento interno, não no sentimento emocional, você vai receber aquilo que pediu, mas lá também diz que tem uma regra. Você tem que perdoar geral para você conseguir receber isso. Essa parte é que as pessoas não entendem e por isso não criam as suas realidades, porque elas continuam mantendo a velha atitude a respeito das pessoas e da vida, mantendo o seu ego ativo, achando que vão conseguir alguma coisa. Para Deus não existe coração dividido, é tudo é nada, é sim ou é não. Ou seja, ou você está no ego ou no espírito, das duas uma. Se você quiser ficar na carne, você vai criar a mesma circunstância de sempre e para sempre. É a vida que muda praticamente nada, é só cena repetida. Se você for para o espírito é a fonte de vida, é a videira, o nosso galho se reconecta com a árvore que dá vida. A gente consegue dar frutos novos, a gente consegue reprogramar nossa mente e dar novos frutos. Mas no espírito não pode ter o ego. É por isso que o ego precisa ser morto, entre aspas, né? A gente precisa aprender a gerenciá-lo e conhecê-lo, entendê-lo para poder nos livrarmos das velhas armadilhas que a gente sempre se cai, né? A gente se cai sempre nas velhas conversas. Você já prestou atenção que a gente sempre cai na mesma conversa fiada que a gente sempre conta pra gente e aí a gente vive se sabotando? Pois é, essa é a nossa carne, vacilante. Dá 10 passos para frente, 40 mil passos para trás. Sendo que aqui oscila no espírito, não oscila, é terra firme, é convicção. E o princípio da criação, também lá no livro de Mateus 21, 22, está escrito que todo aquele que pede, recebe. A lei é, pediu, tem que aceitar que já recebeu, sem esperar um sinal, sem esperar a mão tremer, sem esperar uma confirmação. Não, você recebe, inicia o processo do recebimento para conseguir a confirmação. E é por isso que eu quero começar a falar com você agora, para a gente falar do processo criativo, como é que se constrói um co-criador consciente. Ele começa se sentando. Vamos lá agora para o mundo social. Aqui fora, no mundo social, a gente primeiro trabalha para depois se sentar, né? A gente trabalha, e aí as pessoas dizem para você, você tem que fazer uma faculdade. Aí você faz uma faculdade. Aí fez aquela faculdade tudinho. Aí quando você terminou de fazer a faculdade, aí as pessoas vão e dizem para você agora, bem, quem tem uma faculdade agora é a mesma coisa que ter o ensino médio. Não serve mais para nada, você tem que ter uma especialização. Aí você diz, bem, agora eu vou fazer então a especialização. Quando você termina de fazer, a mesma pessoa chega para você agora e diz, olha, agora só quem tem mestrado. Aí você vai lá e faz um mestrado. Aí quando você já fica meio cabreiro com aquilo, né?
Quando você diz, bem, agora eu sou um mestre, ele diz, bem, fulano tem PhD, cara. E aí? Você está concorrendo com um cara que tem PhD. Então, este mundo aqui, este mundo material, este mundo sensorial, é um mundo de competição. É um mundo em que você está se debatendo para competir com os outros para ver quem é que consegue mais títulos, para ver quem é melhor pelo título, pelo mérito acadêmico, mérito disso, mérito daquilo. É uma competição que não tem fim. Porque se você parar para competir com as pessoas, vamos à realidade das coisas. Nós estamos vivendo em uma jornada de vida em que cada pessoa está vivendo o seu grau de consciência em particular. Como é que você vai conseguir competir com isso? Quando que você vai conseguir competir com isso? Imagina que tem quase 8 bilhões de pessoas neste planeta. Agora, nesse exato momento, tem milhões com um grau de consciência abaixo que você e tem milhões com um grau de consciência acima de você. Qualquer pessoa que estiver com um grau de consciência abaixo de você, essa pessoa vai conseguir coisas inferiores às coisas que você consegue, equivalente àquele grau de consciência. E toda pessoa que está com um grau de consciência superior ao seu, elas vão conseguir coisas superiores às coisas que você consegue, independente de você se matar ou não de trabalhar, porque um grau de consciência superior dá coisas superiores. Então nós não estamos lidando com o mercado de trabalho, nós estamos lidando com um grau de consciência. Cada pessoa consegue, por mais que se mate de trabalhar, somente aquilo que aquele determinado grau de consciência dá para aquela pessoa, porque grau de consciência significa energia e você atrai energicamente para a sua vida apenas aquilo compatível com aquele grau de energia. É assim. Como é que você vai competir com uma coisa dessa? Você está tentando competir com uma pessoa que está com um grau de consciência 1000 vezes maior do que o seu? Como que isso vai acontecer? Agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você sabia que se você se conectar com o seu verdadeiro eu, imagina que você está no grau de consciência agora 1. Imagina só, no grau das escadas de sucesso da vida, você está no primeiro degrau de consciência. Você faz de tudo na sua vida para mudar. Você já tentou de tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que dizem para você fazer, você já fez. Tudo, absolutamente tudo mesmo. Você, na verdade, nem aguenta mais. Você está cansado, exausto. Você já está desistindo porque você já viu que é impossível. Você diz, cara, é impossível. Eu estou lidando com forças além da minha capacidade. Então você se reconecta com o seu eu interior e aí você ganha uma coisinha extra. De repente você conseguia produzir 10 e agora, porque você está desperto com o seu eu interior, pela mente de Cristo, você está vivendo no tempo de Deus. Não é mais no tempo do relógio. Você não está vivendo mais no tempo comercial. Lembra o tempo comercial qual é? Entra no trabalho, dependendo da pessoa, 8 da manhã, 6 da manhã. Alguns, infelizmente, têm que acordar às 4 da manhã para poder entrar no trabalho às 6. Mas o tempo comercial é o quê? Você trabalha durante o dia todo para dormir à noite, para no outro dia trabalhar de novo, para dormir à noite, para no outro dia trabalhar de novo. E você não aguenta mais isso. Esse é o tempo comercial. O tempo comercial também é o mesmo tempo social. E o tempo social diz assim, vamos, pressa, é para ontem. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Olha a competição aí, olha o mercado aí. E aí você diz, cara, eu tô tendo que me matar para fazer o trabalho de 1000 homens, cara. Eu não vou conseguir uma coisa dessa, eu não tenho mais vida. E outra coisa, além de não ter vida, o pouco que eu ganho, eu tô tão descarregado de energia na minha vida, eu tô tão quebrado, que eu não penso nem em tirar férias, eu só penso mesmo em dormir. Eu queria ir embora para uma mata fechada e ficar lá sozinho para ter um pouco de paz na minha vida. O tempo comercial é o tempo em que você tem que correr contra o relógio para tentar fazer o máximo possível para se adequar aos graus de consciência superiores ao seu. O tempo de Deus é chamado de agora. Esse tempo não é do relógio. Esse tempo é uma dimensão. O tempo da dimensão, a quarta dimensão. Quando a gente adiciona o tempo, a gente sai da caixinha do mundo tridimensional e a gente vai para a quarta dimensão. Vamos já falar sobre isso. Estando agora no tempo de Deus, o tempo de Deus é o agora. O tempo do agora é o tempo do assentar-se primeiro, descansar-se em Deus. É o tempo da fé, é o tempo da lei espiritual, é o tempo da lei da criação, é o tempo do receber primeiro.
O receber vai fazer com que o universo se mova para te tirar do grau 1 para o último grau. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Quando você está desconectado da fonte, você sai do grau 1 para competir com o grau 1000, sendo que você não consegue sair do primeiro degrau. Você não consegue porque você está preso lá, em uma consciência determinada. Quando você lida com Deus, quando você se conecta com o seu interior e você utiliza o princípio da lei da vida para criar sua realidade, agora você vai sair do grau 1 pelo recebimento daquilo que você pediu e Deus, no tempo chamado agora, assim que você aceitar com convicção, Ele vai fazer o quê? Ele vai mover os céus e as terras para tirar você do grau 1 e te colocar lá na última posição. É por isso que na Bíblia diz assim: tu me tiraste do lixo e do monturo para me fazer assentar com os príncipes nesta terra. Exatamente por causa desse tipo de coisa, em que se você estiver lutando consigo mesmo, você vai morrer tentando fazer a mesma coisa que outras pessoas que estão no grau de consciência muito superior estão fazendo. Mas se você estiver lidando com seu eu interior, então você está lidando agora com a mente de Deus, não é com a sua mente. Você está lidando agora com a lei cósmica, não é com a lei morta, que mantém você em uma espécie de vida morta, ou seja, vida de circunstâncias que não mudam. Você está lidando com o infinito, o tempo de Deus, o agora. O que você acha que você tem que trabalhar 1000 anos, ele diz, é agora, é agora. Agora você vai ter que aprender a assentar-se. O co-criador consciente, ele começa pelo assentar-se. Por quê? Eu vou falar para você agora uma passagem bíblica e a gente vai se basear nela. No de Efésios capítulo 1, do versículo 17 ao 21, que está escrito o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, veja, tirou ele de dentre os mortos. Lembra que eu acabei de falar de vida morta? Fazendo ele se assentar à direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E aí Paulo conclui dizendo assim: e nos ressuscitou, veja, ele coloca a gente no meio da coisa, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em que Cristo Jesus, porque é pela graça que você é salvo. Eu vou repetir mais uma vez. Porque é pela graça que você é salvo, por meio da fé. É pela graça que você é salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das suas obras, para que ninguém se glorie. Se você entender só esse versículo aqui, este último que eu falei, está no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. Só esse versículo aqui já dá para você entender como é que se forma um co-criador consciente. Em primeiro lugar, ele recebe o descanso antes do trabalho. Em segundo lugar, nós estamos vivendo na graça e isso se recebe pela fé. Não a fé da sorte que muita gente conhece, mas a fé espiritual, aquela que cria a realidade da quarta na terceira dimensão. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E diz que este dom é de Deus e não por meio do nosso trabalho próprio. Ou seja, a gente fica se esforçando para lutar com graus de consciências maiores que os nossos. A pessoa tem um grau de consciência 20. A gente está aqui se matando de trabalhar tentando alcançar o resultado dele. Quando é que a gente vai conseguir isso? Com o nosso próprio grau de consciência? Claro que é necessário a gente ir para a mente de Deus. Se alinhar com aquela mente, que é a mente do impossível, que faz a gente sair do primeiro degrau para o último degrau de uma vez só. Como? Antecipando o futuro, descansando no agora, recebendo aquilo que pediu. Pedi e recebereis, recebendo aquilo que pediu, pela fé, que é uma lei. Que lei? Hebreus 11, 1. Uma posse antecipada daquilo que se espera, ou seja, a certeza das coisas que você pediu agora. O tempo de Deus é no agora. Tudo que diz respeito à criação está falando do tempo de Deus, nunca do nosso tempo do relógio. Qual é o tempo de Deus? O agora. Então, se a gente tem que receber, é no agora.
Eu falei para você anteriormente que eu vou citar passagens bíblicas e termos bíblicos e que você não pode confundir isso com religião. Porque a era cristã iniciou-se com Cristo. E como você vê lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 24, diz assim: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, quem é Cristo? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a era cristã iniciou-se com Cristo, que era a da sabedoria e do poder de Deus. Com a mesma dose de verdade espiritual, nós podemos dizer que você que deseja verdadeiramente receber, tomar posse daquilo que é seu por direito como um filho de Deus, a sua vida, ela se inicia em Cristo, não no seu ego. Ela se inicia na sua mente crística, no seu verdadeiro eu, onde está a sabedoria e o poder de Deus. E que você faz isso quando aceita que já recebeu, estando assentado. Isso se dá pela fé. A maioria das pessoas comete esse erro de tentar andar para tentar depois se tornar capaz de receber, de assentar-se. Muitos de nós estamos nesta luta interna. A gente tenta receber, mas fica um pensamento do ego dentro da cabeça. Mas como? Quando? Por quê? Por quem? De que modo? O que é que eu tenho que fazer? É uma voz que fica latejando dentro da cabeça. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é primeiro receber. Receber o descanso, que é uma confirmação interna, que começa pela fé, não sentindo nada, e depois desse recebimento é que você começa a caminhar, coisa que a gente já vai falar a seguir. Esse erro é o que faz a pessoa nunca alcançar a confirmação interior e nunca conseguir receber, continua trabalhando por si mesmo, continua lutando para tentar fazer as coisas acontecerem, ao invés de aceitar que as coisas já estão feitas, já foi consumado, e se já foi consumado, ela tem que viver a partir do ponto final. Muita gente pensa que quando a gente fala de Deus, da criação, é parar de trabalhar para Deus fazer uma parte que não vai ser através de nós. É uma coisa que impede muita gente de criar e mantém muita gente em profunda pobreza e frustração. Deus trabalha através de nós somos cooperadores de Deus, por isso o nome é co-criador, aquele que cria em conformidade com o outro eu, aquele que se conecta com a fonte e cria junto com Deus. Porque se fosse para Deus criar sozinho, a gente não estaria aqui na Terra vivendo a jornada de vida humana. É nós que temos que criar a nossa vida, utilizando o poder da fonte de vida para fazer as coisas acontecerem em nossa vida, ao invés de ficar repetindo as mesmas cenas, sofrimentos e traumas que a gente adquiriu lá na primeira fase da nossa vida, no nosso nascimento, na nossa infância. A gente não tem que esperar que Deus faça por nós. A gente não espera em Deus. A gente descansa em Deus. A gente não descansa do trabalho. A gente continua trabalhando, só que a gente descansa no trabalho. Primeiro a gente recebe. Então a gente vai para uma cena final em que a gente já é aquela pessoa e a partir dali a gente começa a caminhar. E a maioria das pessoas, infelizmente, é trágico dizer isso, estão tentando primeiro fazer para depois descansar. Ora, mas esse é o trabalho secular. Esse é o trabalho normal da sociedade comum. Esse é o trabalho da Matrix. Se mata de trabalhar para chegar em casa, estica as pernas e se senta. Esse não é o trabalho da fé. Esse não é o trabalho da lei da vida. Na lei da vida, você primeiro descansa. Esse descanso é interno. E Deus opera através de você e você começa um trabalho, um propósito na sua vida bem definido. Por que que isso acontece? Porque que a gente fica o tempo todo tentando fazer o papel de Deus e não fazendo o nosso trabalho. A gente vive o tempo todo assim. A gente fica tentando fazer com que a lei da vida aconteça por meio do nosso ego, ou seja, a gente quer fazer o papel de Deus e acaba se esquecendo de fazer o nosso próprio papel. A gente tem que fazer com que a vida funcione pelo modus operandi que a vida funciona. A gente faz o nosso trabalho e a gente deixa Deus fazer o dele. É uma parceria perfeita. Essa é a parceria que funciona. Deus se expressa através da gente e a gente coopera com essa expressão, fazendo com que o nosso corpo se mova. Só que o nosso raciocínio natural, nós somos seres duais. Sendo seres duais, nós temos a nossa parte interna e a nossa parte externa.
A nossa parte externa, que é o nosso raciocínio natural, fica se perguntando o seguinte: mas se eu não fizer nada, como é que eu vou atingir o alvo? Se eu não andar, como é que eu vou chegar até lá? Eu estou aqui no meu ponto inicial. Se eu não andar, como é que eu vou chegar até lá? Que é que vamos conseguir sem esforço? Quem é que consegue dinheiro sem se matar de trabalhar? Ora, a vida é luta, a vida é esforço, a vida é trabalho árduo. Quem diz que não é, está mentindo. Como é que a gente chega a qualquer destino se a gente não se mover? Só que a vida interior, a vida da lei da vida, é uma coisa bem engraçada. Sabe por quê? Porque se logo do início a gente tentar fazer alguma coisa, a gente não vai obter nada. Se a gente procurar atingir algo, a gente vai perder tudo. É que a lei da vida, ela não começa com um faça. Ela começa com um já foi feito. Essa é a questão da lei da vida. Ela não começa com um faça. A lei não é peça e vá fazer. A lei é peça e receba. Então não começa com saia de casa e vá fazer alguma coisa. Fazer o quê se você nem sabe o que fazer? Se você soubesse o que fazer, você já teria feito. Muitas vezes você paralisa nisso. Você diz, eu já recebi, mas, cara, e agora o que é que eu faço? Você não sabe o que fazer. Se você soubesse o que fazer, você já teria feito. É por isso que tem que ter um projeto interior. O projeto interior, junto com o propósito estabelecido, vai fazer você saber o que fazer. Como isso vai chegar até você? Pelo órgão sensorial do seu espírito. Qual é o órgão sensorial do seu espírito que lhe diz o que fazer? É a sua intuição, não é a sua lógica e nem a sua razão. Se você for tentar utilizar a sua lógica e a sua razão para tentar fazer as coisas que você nem sabe o que é, você vai continuar perdido tentando fazer as coisas que você sempre fez e sempre vai ter aqueles mesmos resultados. Então, a vida, a partir da fé, a lei da criação, tudo é do contrário. É exatamente do contrário. O livro de Coríntios fala bastante sobre isso. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque essa mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito, em seguida no 19, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está aquele que questiona? Acaso não se tornou louca a sabedoria deste mundo? Por quê? Porque o modo de você criar neste mundo é do contrário, exatamente do contrário da lei da criação. É por causa disso que lá no livro de Efésios 1 se inicia com a declaração de que Deus nos abençoou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E aqui diz que nós temos direito a tudo porque nós estamos vivendo na graça, tudo já foi feito, tudo já foi criado, já foi consumado. Lá no livro de Isaías diz, já foi consumado. Então a gente tem que receber, certo? E o porquê que a gente não está recebendo? Porque lá no livro de Efésios 1:3 diz assim: ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Onde ficam as regiões celestiais? Fica no nosso ego? Fica na matéria? Fica na tridimensão? Fica dentro da caixinha cúbica do mundo tridimensional, a Matrix? Fica nos teus sentidos sensoriais? Fica na tua razão e na tua lógica e no teu intelecto? Fica na tua alma, na tua parte material? Ou fica no teu eu não sensorial, no Cristo interior, no segundo homem, no ser espiritual, na tua centelha? Onde é que você vai conseguir todas essas bênçãos espirituais? Nas regiões celestiais. Onde fica ela? Entrando em conexão com o teu eu interior, com a tua centelha. E a partir disso é que você vai começar a viver. E é disso que se trata a cocriação. A gente é convidado primeiro, antes de qualquer coisa, antes a receber. Antes de começar o trabalho, a gente é convidado a se assentar. A gente primeiro descansa em Deus para depois caminhar. A gente tem que lançar mão dessa ideia de ego, de tentar fazer alguma coisa para fazer as coisas acontecerem. Se você nunca passou pelo ato criativo, eu afirmo para você, se você estiver no fundo do poço agora, se você se conectar com o seu eu interior, ele vai mover céus e terras, o cosmos inteiro vai se mover, céus e terras,
para fazer com que você chegue até lá e mesmo que você esteja trabalhando, você será alimentado interiormente por um tipo de paz, convicção e alegria que não fará você cansar se você precisar fazer alguma coisa. E se você precisar fazer alguma coisa, por intuição você saberá o que fazer. E isso pode ser confirmado não só nas Escrituras. Qualquer pessoa que criou de modo consciente, passou pelo processo por si mesmo, vai dizer para você, olha, eu trabalhei muito, mas eu expressava um tipo de alegria interna que era como se eu tivesse num rio que flui rumo ao rio mesmo. Eu não estava nadando contra a correnteza, eu não estava nadando contra a maré, não tinha esforço, não tinha trabalho, eu não estava envelhecendo. O fluxo da vida estava indo por um lado, eu estava indo exatamente naquele mesmo fluxo. Então eu não sentia esforço, parece que eu não estava a trabalho. Tinha uma alegria interna, eu sentia que a minha vida tinha vida. Eu sentia o fluir da vida. Eu sentia que eu estava em sintonia com Deus. Eu era inspirado, cheio de vida, tinha paz, não tinha esforço, tinha trabalho realmente. Precisei fazer muitas coisas porque dependendo do que eu esteja pedindo a Deus, eu vou ter que fazer um trabalho. Se você está pedindo a Deus para ser um palestrante, que saída tem se não você ser um palestrante? E você vai ter que se preparar, muita coisa. Mas existe um trabalho por trás que não é você que vai fazer. Esse é o trabalho de Deus. O trabalho de fazer acontecer mesmo, esse não é seu trabalho. Nós somos chamados a primeiro descansar, para depois a gente andar no descanso de Deus. Então nós precisamos lançar mão de tentar conseguir as coisas por nós mesmos. Andar implica em se esforçar. Mas Deus nos diz em sua palavra que nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça, não pelo nosso trabalho. E a graça se dá pela fé, e a fé é uma posse antecipada. Então nós estamos constantemente falando de salvação pela fé, salvação pelo receber, co-criador consciente, sugestão no subconsciente, aceitar que já recebeu, peça e já recebeu, lei da atração. E por que a gente não está recebendo? Porque a gente não está escutando o que Deus está falando. A gente ouve, não escuta. Aí depois, meu Deus, o que é que eu faço para que minha vida mude? É que você tem que praticar o princípio. Você tem que fazer um processo de reconstrução por completo. Essa reconstrução interior, existe um processo para isso. Você tem que ter um total discernimento de quem é você. Você nos dois eus, que precisam se unificar em um só. Mas até se unificar em um só, você precisa saber muito bem quem você é. Você precisa conhecer muito bem seus pensamentos. Você precisa saber muito bem quais são as partes de você que estão funcionando ou não. Precisa ativar as partes de você que servem e desativar as partes de você que não servem. Ou seja, reestruturar, administrar, gerenciar, até inteligência. O que é inteligência? Inteligência é saber administrar. O assentar-se primeiro, receber primeiro, é uma atitude de descanso. Ali algo foi determinado, você tomou posse. É uma atitude de é meu. Não tem essa não, é meu. Eu assumi, é meu. Quando você recebe primeiro, aí é diferente. Aí a tua mente para de oscilar, porque você decidiu. No fim das contas, o que é a fé? É uma decisão. É só uma decisão. Você decide independente do que sente. Embora eu saiba que é uma coisa muito paradoxa, eu digo para você com verdade, é verdadeiro. Nós só conseguimos avançar na vida se a gente aprender a primeiro o receber. Primeiro a gente tem que receber. Primeiro a gente tem que se assentar. Primeiro a gente tem que descansar em Deus na convicção de que a gente já tem. Porque quando a gente caminha ou fica de pé, a gente suporta a vida, a carga do nosso corpo, todo o nosso peso, a gente suporta. Mas quando a gente está sentado, se você prestar atenção, todo o nosso peso descansa sobre a cadeira ou sobre o sofá em que a gente está sentado. Jesus disse uma passagem que impactou a minha vida durante muito tempo. Se você está cansado, está sobrecarregado, vem a mim e eu te darei descanso. E nesse tempo eu estava sobrecarregada e exausta ao extremo, eu não aguentava mais. E eu não sabia o que ele estava dizendo. Venha até mim, venha até o seu outro eu. Venha até a parte de você onde você tem acesso a Deus, onde você tem acesso às promessas. Pare de se esforçar, venha até mim, venha ao descanso divino, venha à posse antecipada, venha ao receber, venha ao já está consumado. É deste modo que acontece no reino espiritual. Se a gente anda, a gente trabalha.
Se a gente descansa e começa um trabalho do descanso do final para diante, não do começo tentando conquistar o final, mas trazendo o futuro para o agora, o tempo de Deus é o agora, e começando a viver do final em diante, a gente consegue alcançar o que a gente nunca sonhou na nossa vida. Se você perceber, na própria criação, Deus trabalhou desde o primeiro dia até o sexto, e ele descansou no sétimo. Então a gente pode dizer, sem faltar a verdade, observando a palavra, que Deus trabalhou. É verdade. Aqui diz, olha, ele trabalhou até o sexto dia. Esteve muito ocupado durante aqueles primeiros 6 dias. A seguir, tendo ele terminado a obra, ele parou de trabalhar. E aí no sétimo dia ele descansou. Ali ele repousou. Mas aí lá também, no ato da criação, no livro de Gênesis, diz que Adão foi criado no sexto dia. Fica bem claro então que Adão nada teve a ver com os primeiros 6 dias de trabalho, você concorda? Uma vez que ele só veio existir no fim da obra. O sétimo dia de Deus foi, então, na verdade, o primeiro dia de Adão. Veja, Deus trabalhou do primeiro ao sexto dia e no último dia do seu trabalho, no último dia do trabalho, né? Ele trabalhou de segunda a sexta, por exemplo. Então, no último dia do trabalho dele, ele criou Adão. Aí Adão teve um dia no dia seguinte. A partir dali, no próximo dia, Adão viveu. Que dia foi esse? O sétimo dia, o dia do descanso. E o que isso implica? Implica que Deus trabalhou 6 dias e depois disso usufruiu de seu descanso. Agora Adão iniciou a vida dele já com o descanso. Deus trabalhou antes de descansar, mas o ser humano precisa primeiro entrar no descanso de Deus. É só depois de entrar no descanso, no receber, que começa o trabalho.